Bom, chegando então ao final do nosso mini curso, na última aula dele, vamos lembrar então o que eu falei lá na primeira aula, que quando eu pensei em estruturar esse curso, eu pensei em fazer nos moldes dos meus atendimentos, a forma como eu conduzo os atendimentos, que eu acredito mais nessa questão da reeducação alimentar. Então, de munir meus pacientes, empoderar eles de informação para que depois eles façam suas escolhas. E nesse processo, depois que eu faço, que eu fiz com vocês, eu ensino um pouquinho sobre carboidratos, proteínas, gorduras, dou a importância de cada um dos macros e dos micronutrientes, tento dar uma pincelada sobre tudo ali da nutrição. Depois eu convido meus pacientes para a prática, para carregar isso para desenvolver um cardápio, o desenvolvimento de um cardápio. Eu não faço meu cardápio sozinho ali em casa, não. Eu falo para meus pacientes fazerem junto comigo ali na consulta. Vamos então decidir juntos o que você vai comer e a gente vai decidindo e vai levando várias coisas em consideração aqui. O mais importante do que ter boas informações é saber se posicionar entre elas. Então tudo que eu falei com vocês até agora, que a gente tratou dessa questão de macro, micronutrientes, hidratação, isso tudo é um mundo da bioquímica. A gente precisa primeiro aprender essa base de bioquímica no curso de nutrição, lá na faculdade, e depois a gente acaba juntando os pontinhos, aplicando isso através da fisiologia. Fisiologia que é mais o sistema, é como funciona o seu corpo, toda essa questão hormonal, como é que funcionam os seus hormônios, de onde que entram esses nutrientes em toda a função hormonal e todo o metabolismo no geral, no teu organismo, como ele procede com tudo isso. E a primeira coisa, então, como eu disse, que eu levo meus pacientes, convido eles para desenvolver o cardápio, e na hora de desenvolver esse cardápio, a primeira coisa que a gente leva em consideração é, então, o número de refeições que aquele paciente vai fazer no dia. Então eu faço um inquérito ali, vejo como é que o paciente normalmente conduz suas refeições, tento fazer aquilo da forma mais prática possível, e a gente chega no número de refeições que o paciente vai conseguir fazer, para aquela finalidade, para aquele caso individual dele, qual seria o número de refeições. E daí já começo quebrando o primeiro mito, falando sobre a primeira coisa que está gerando polêmica e está um pouco mais em alta, que é essa questão de comer de 3 em 3 horas. Afinal, eu tenho que comer de 3 em 3 horas? Comer de 3 em 3 horas acelera meu metabolismo? Então, pessoal, achei interessante e convido vocês a entender de onde que surgiu essa questão das 3 em 3 horas. Será que isso está realmente errado? Ou será que ela foi pensada com uma finalidade, para aquela finalidade ela tem uma aplicação? Eu acredito que isso tinha uma aplicação sim. O que mantém seu metabolismo acelerado, o que mantém o seu corpo gastando energia de uma forma constante, é entregar uma quantidade de calorias diárias ali de uma forma linear. O que seria isso? Então, todo dia você ir lá e bater aquela mesma quantidade de calorias. Porque às vezes tem dias na semana que você consome muito menos calorias, ou um dia que você consome pouquíssimas calorias, dias que você consome mais calorias. Essa oscilação calórica, às vezes, se ela é feita conduzida de uma forma ruim, de uma forma errada, muitas vezes pode te fazer engordar. No final das contas, faz você estocar mais energia. Porque se você restringe energia por alguns dias, seu corpo se adapta àquela restrição energética. Ele vai aprender a gastar menos energia. Então, desacelera o metabolismo ter aqueles dias que você consome menos energia. Então, seria interessante para poder explicar para toda a população de uma forma mais prática vamos então dividir seu dia em 6 refeições, que é uma forma mais confortável de se comer. Então, pensando numa refeição ali num cardápio, ou numa alimentação usual de 1.800 calorias, a gente pega essas 1.800 calorias e divide em refeiçõezinhas, em 6 refeições diárias, de 300 calorias cada uma. E daí, para poder dividir 6 refeições dentro de um dia, fica confortável se a gente fizer ela a cada 3 horas. A gente poderia muito bem fazer, talvez, em vez de fazer 6 refeições de 300 calorias, fazer de repente 3 refeições ali de 600 calorias. Eu vou fazer 3 refeições de 600 calorias. Só que para algumas pessoas isso não pode fazer tanto sentido, isso pode ser ruim para algumas pessoas. Por exemplo, se eu comer uma refeição de 600 calorias, é uma refeição pesada, que depois do almoço você não vai conseguir trabalhar muitas vezes, ou você vai conseguir dirigir, fazer alguma coisa, isso vai te dar um sono depois. Então, às vezes, seria mais confortável para essa pessoa fazer 3 em 3 horas. Então, pessoal, de 3 em 3 horas, para geral, para falar para uma população, sem explicar uma por uma, que nem eu estou explicando para vocês, às vezes faz sentido sim. É mais confortável, é mais difícil de ter erro se seguir essa linha. Mas, que nem eu estou explicando para vocês, você pode dividir também o seu cardápio em 3 refeições diárias. O que implica nisso é justamente esse balanço de como eu vou dividir esses macronutrientes, gordura, carboidrato e proteína. Porque daí a gente começa a priorizar um pouco mais o uso de gordura, se a gente for fazer menos refeições naquele dia. Porque a gordura, ela lentifica o nosso esvaziamento gástrico. Então esse é o primeiro ensinamento que a gente leva de fisiologia aqui. Quando chega a gordura no nosso estômago, no nosso intestino, ele começa a esvaziar de uma forma mais gradual. Então quando a gente coloca mais gordura naquela refeição, você consegue ficar até um período maior sem comer ali, com uma boa saciedade. Então essa dieta teria mais gordura. E mesmo porque é mais fácil a gente bater as 600 calorias, já que a gente vai fazer um cardápio de 3 refeições com 1.800 calorias,
sendo 600 calorias cada um, fica mais fácil bater essas 600 calorias usando gordura. Porque uma coisa que a gente precisa explicar também, que vocês precisam entender, é que 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína, cada um te dá 4 calorias. E 1 grama de gordura te dá 9 calorias. Então a gordura, os alimentos fonte de gordura, eles têm maior densidade calórica. Então você consegue dar mais calorias com um volume reduzido de comida. Muitas vezes, alcançar 600 calorias só de proteína e carboidrato, às vezes dá saciedade antes disso, a pessoa não consegue comer toda essa quantidade. Então vai muito da rotina da pessoa, vai do jeito que ela tem que levar o seu dia ou não, o número de refeições que eu vou levar. E muitas vezes eu tento não mexer tanto no hábito das pessoas, é mais uma coisa que a gente acaba levando em consideração na hora de desenvolver o cardápio. Aí um segundo ponto, na minha opinião um dos mais importantes que você deve considerar na hora de fazer um cardápio, é toda essa questão social, todos esses aspectos antropológicos que envolvem ali a vida do paciente. E que comer é muito além dos nutrientes. Comer tem toda uma questão cultural envolvida ali. Afinal, o melhor tipo de dieta é aquela que você consegue fazer. Não adianta nada de fazer uma coisa super restritiva que você vai quebrar em poucos dias. A melhor dieta é aquela que você consegue fazer ela de uma forma consistente, com sustentabilidade, de uma forma sustentável a longo prazo. E para isso a gente tem que considerar algumas questões. Então, por exemplo, a questão do álcool, muitas pessoas não querem deixar a vida social, não querem deixar de sair com os amigos para poder consumir um álcool, uma bebida alcoólica, né? Toda essa questão do doce, como é que consome doce ou não, tem aquele período da TPM, como é que vai fazer, vai sair arrancando os cabelos, vai comer um doce, vai se permitir, ou quando for num restaurante ter aquela sobremesa imperdível, ou quando alguém fez com carinho ali um bolo, alguma coisa assim, se rola ou não rola um dia do lixo, um churrasco, por exemplo, você vai ou não vai comer, a gente tem um laço afetivo com a comida. Então, primeiro explicando essa questão do álcool. Eu gosto de munir meus pacientes com essa informação para que depois eles façam suas escolhas na hora de beber ou não. Então, uma coisa que a gente tem que considerar, que a gente tem que entender a partir do álcool, é que o álcool é também como se fosse um nutriente. Nosso corpo usa o álcool como fonte de energia, ele fornece calorias, ele fornece energia. Então, cada ml de álcool te dá 7 calorias. Só que é uma caloria que algumas pessoas chamam de caloria vazia. Por quê? Porque nosso corpo não consegue estocar essa caloria. Ele não estoca o excedente de álcool, a gente tem uma reserva de álcool. Ao contrário de carboidratos, de gordura, a gente não tem que fazer com excesso de álcool. Então o que o teu corpo acaba fazendo ali, para se livrar do álcool, que naquele momento é uma toxina para o seu corpo, é usar o álcool como fonte principal de energia. A prioridade dele é usar o álcool e nada mais. Então tudo que você comer ali a partir do álcool, qualquer coisinha que você beliscar com mais gordura ou mais carboidrato que seja, a chance daquilo virar gordura é muito maior. Então o grande problema, na maioria das vezes, é o que a gente belisca, o que a gente come bebendo. Ou depois aquele lanchinho, aquele temaki pós-balada, depois que a gente bebeu a noite toda, né? Então é interessante pensar assim, vamos beber ou comer, sair de casa pra noite, pra depois ir beber alguma coisa, vamos já sair tendo jantado antes, tentar escolher bebidas alcoólicas talvez que tenham menos carboidrato, porque afinal você está usando mais o álcool como fonte de energia, qualquer carboidrato que venha junto, você vai acabar estocando ele como fonte de gordura, também pode ser uma boa alternativa. São alternativas para poder conseguir beber e continuar tendo resultados na dieta. Embora isso não seja tão fácil de associar assim. Se você quiser ter um resultado mais rápido, o álcool, infelizmente, de fato, vai dar uma atrasada. Eu falo infelizmente porque eu também bebo, eu vou assumir essa. Com relação aos doces, pessoal, eu tenho muitos pacientes que têm compulsão por doce, que não conseguem se livrar do doce, não conseguem ficar sem doce, e acabam recorrendo até a soluções fit, que a gente vê muitos docinhos fit, com esse ou aquele tipo de adoçante, ou livre de açúcares, mas que a indústria foi lá e substituiu muitas vezes por algum outro tipo de carboidrato que também oferece dulçor. Eu falo para eles pensarem no doce como se fosse uma coisa também de cunho social, como se fosse o álcool. O álcool, se você ficar bebendo todo dia ali uma latinha, ele vai te levar ao vício e não é legal, você vai acabar tendo problemas com o álcool, de abrir, por exemplo, um grotezinho de pinga todo dia para assistir televisão, você é um alcoólatra no final das contas. A mesma coisa vale com o doce. O doce, se você ficar comendo todo dia o doce, despido de contexto, sem ter um contexto para aquele doce justificável, você vai comer doce, vai criar o hábito do doce e ele vai ficar te atrapalhando e te recompensando. Porque se você pensar no álcool, se pensar no açúcar, nos doces em geral, função fisiológica eles não têm nenhuma para o seu corpo, mas tem uma função muito importante, não menos importante, que é essa função social, essa função de lazer, essa função recreacional, que a gente tem que considerar também. Então, a gente vai levar ele como uma substância de uso recreacional, como se fosse como a gente considera o álcool. A gente não vai ficar bebendo em casa parado assistindo o jornal. Não, a gente vai beber com os amigos, quando estiver num contexto, tomar um vinho para comemorar, celebrar alguma coisa. Doce a gente encara ele da mesma forma. Quando alguém fizer um doce especial pra gente, a gente vai aceitar um pedaço, num bolo que alguém fez com carinho,
ou às vezes numa sobremesa, num restaurante que é imperdível, numa festinha que você for e tiver aquele bolo de aniversário. O que não vale é parar na loja de conveniência, comprar um chocolatinho para ficar comendo enquanto assiste televisão. Você nem vai assimilar, nem vai perceber que você comeu aquele chocolatinho. No final das contas, ele não vai ter servido de nada, só vai te atrapalhar na dieta. Você vê que a questão da nutrição é muito mais complexa do que a gente imagina. Eu posso até tentar ensinar o básico para vocês em torno desse mini curso, nessas aulas curtas, para poder tentar colocar todo esse conhecimento, mas são inúmeras variáveis que a gente tem que levar em consideração. É muito mais difícil do que se imagina ser um nutricionista. A gente tem que se manter atualizado na teoria e também ter muito contato com a prática, levar em consideração não só essa questão da ciência, da bioquímica, da fisiologia, mas também a questão antropológica, da psicologia humana. É tudo uma tarefa muito complicada. É o que eu sempre digo no final dos meus vídeos. Eu tento munir vocês de conhecimento, tento desmistificar algumas coisas que eu vejo aí em mídias sociais atrapalhando toda essa desinformação. Eu tento quebrar isso um pouco, mas no final das contas a melhor dica que eu tenho para dar é que cada um procure o seu profissional de saúde, cada um procure o seu nutricionista para que ele faça ali um tratamento individualizado com vocês. Ele possa conversar com vocês, fazer esse processo de reeducação alimentar, como eu disse que eu faço, para poder ter um acompanhamento individual e vocês saberem exatamente quanto que vocês devem comer, em que momento vocês devem comer e o que vocês devem comer naquele momento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso mini curso de nutrição. E lembrando que após tem mais uma aula aí ainda, que na verdade não vai ser uma aula, vai ser um live, que a gente já tem a data marcada, que depois qualquer dúvida eu vou ficar o tempo todo ali respondendo o maior número de questões possíveis. Tudo que eu conseguir responder, vou ficar ali parado respondendo com vocês, certo? Espero que tenha outros cursos mais pra frente, a gente consiga detalhar maiores assuntos, abordar outros temas. E é isso aí, galera. Obrigado, até a próxima.